Olá pessoal, sou o professor Victor, sejam bem-vindos ao nosso plantão do Aprova. Ao final do mês de janeiro, fortes chuvas acometeram o estado de São Paulo, principalmente a região metropolitana. Deslizamentos e inundações levaram a um grande dano material, mas principalmente causaram a morte de cerca de 20 de pessoas. Talvez a imagem mais célebre do que aconteceu não envolva vítimas, pois foi a abertura de uma verdadeira cratera na Marginal Tietê, uma das principais vias de circulação da cidade de São Paulo, bem próxima ao lado de uma obra de expansão do metrô, mais especificamente da linha 6 laranja. O que causou isso foi o rompimento de uma tubulação de esgoto, bem próxima de onde o túnel novo do metrô estava sendo construído. Não houve vítimas, pois a Companhia de Abastecimento e Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp, alertou sobre o risco do que pudesse ocorrer, permitindo a evacuação do canteiro de obras. Mas em outras partes da região metropolitana de São Paulo, não houve tempo para a evacuação. Em Franco da Rocha, por exemplo, um deslizamento causou a morte de pelo menos 7 pessoas. Essa foi uma das cidades mais atingidas, assim como Francisco Morato e Embu das Artes. O que os especialistas alertam é que esse acontecimento leva a refletir sobre o alto crescimento populacional dessas cidades que ficam na região metropolitana de São Paulo, mas ficam na borda, ao redor do município principal, do município core, do coração dessa região metropolitana, que é o próprio município de São Paulo. Enquanto o município de São Paulo, uma parte da sua configuração topográfica está vinculada a uma bacia sedimentar mais plana, nos municípios do entorno, na própria região metropolitana de São Paulo, você tem um relevo mais de colinas, bem característico do próprio Planalto Atlântico, fazendo com que sejam mais propícios à existência de áreas de risco. Mas existe algo além. Como nas últimas décadas está cada vez mais difícil para as pessoas de baixíssima renda conseguir habitar dentro do município de São Paulo, elas vão sendo empurradas para essa hiperperiferia da própria região metropolitana, justamente onde há um relevo mais propício para áreas de risco. E esse acontecimento em Franco da Rocha é um alerta sobre a grande quantidade de áreas de risco que existem dentro da própria região metropolitana de São Paulo. Um mapeamento recente do Instituto Geológico, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, mostra que apenas dentro da região metropolitana, que engloba 39 municípios e mais de 20 milhões de habitantes, você tem pelo menos 5.200 pontos de áreas de risco. E essas regiões devem ser bastante priorizadas no que diz respeito ao planejamento urbano e à mitigação de danos, evitando, talvez, possíveis próximos desastres. Mas o mês de janeiro marcou o Brasil também com um acontecimento brutal no Rio de Janeiro, o assassinato do imigrante congolês, jovem imigrante congolês, Moise Kabagambi, no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca. A indignação que surgiu com esse acontecimento lembra um pouco o que ocorreu em 1999 em Nova York, quando a polícia matou com 41 tiros o jovem imigrante guineense Amadou Diallo, que foi confundido com um criminoso. Atos de xenofobia como esse, infelizmente, ocorrem em várias nações. Em 2008, em maio daquele ano, uma onda de violência contra imigrantes na África do Sul levou ao assassinato de mais ou menos 62 pessoas e ao deslocamento forçado de cerca de 100 mil indivíduos. Especificamente na República Democrática do Congo, de onde veio o jovem Moise, o país vive um cenário de violência crônica já há décadas. Moise era oriundo da província de Ituri, nordeste dessa nação, especificamente da etnia Rema. Nessa província, autoridades políticas ao longo de muito tempo têm fomentado o ódio étnico entre Rema e Lendu, entre as pessoas Rema e as pessoas Lendu, causando episódios trágicos de violência.
Os colonizadores belgas foram os responsáveis pela criação dessa divisão étnica. Em geral, os Lendu eram mais vinculados à agricultura, enquanto os Rema mais à criação de gado. Com o óculos da etnia e da raça, os belgas classificaram Rema e Lendu como etnias diferentes, como se os traços culturais fossem carregados pelo sangue e passaram a fomentar a rivalidade entre eles, beneficiando os Rema em detrimento dos Lendu, de um modo muito parecido como fizeram em Ruanda entre Tutsis e Hutus. O que aconteceu foi que mesmo depois da saída dos belgas, o governo congolês, durante a longa ditadura de Mobutu, entre 65 e 97, continuou beneficiando os Rema através de um clientelismo étnico muito evidente e gerando mais ainda ressentimento em relação aos Lendu. Quando acaba a ditadura de Mobutu no Congo, em 97, e o país mergulha em 6 anos de uma trágica guerra que envolveu a ocupação por exércitos estrangeiros, o próprio autoritarismo do regime congolês, a província de Ituri entra numa verdadeira guerra civil entre milícias Rema e milícias Lendu. Foi nesse contexto, em 97, que o jovem Moïse nasceu nessa região. Para piorar a situação, entre 97 e 2003, a província foi ocupada por Uganda, um país vizinho que apoiava as milícias Rema contra as Lendu, piorando ainda mais a violência crônica na região. Depois de 2003, a guerra em geral acabou, mas episódios de conflito muito violentos continuam despontando na província de Ituri. Foi este ato que motivou que Moïse deixasse o país com a sua família em 2014, já que a província de Ituri continua sendo uma das regiões mais violentas do mundo. É deste local que este jovem saiu apenas para morrer assassinado brutalmente na orla carioca. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.